Olá meninos, aqui está mais um vídeo no canal A Setora Virou Youtuber e hoje vou falar-vos de rochas magmáticas, portanto isto no seguimento do estudo do vulcanismo. Um dos materiais vulcânicos libertados é o magma, não é? E o magma vai originar rochas magmáticas quando arrefece e solidifica. Esta solidificação, este arrefecimento pode ocorrer em dois locais distintos, profundidade ou à superfície, e as rochas formadas vão ter características diferentes, porque as diferenças de temperatura são, em relação ao ambiente e ao magma, vão ser diferentes, à superfície e em profundidade, e o arrefecimento vai ser mais rápido ou mais lento, então isto vai dar características diferentes às rochas, que nós vamos ver. Então, quando há uma erupção vulcânica, liberta-se lava e essa lava arrefece à superfície, origina-se uma rocha magmática vulcânica. Pensem, houve uma erupção vulcânica, a rocha é vulcânica, e se houve uma erupção vulcânica, então temos o material à superfície. Quando o arrefecimento do magma ocorre em profundidade, não chegou a haver nenhuma erupção, então temos uma rocha magmática plutónica. Pensem no P de profundidade, é então para as plutónicas. Ora, consoante o arrefecimento do magma ocorre à superfície, temos uma rocha vulcânica ou em profundidade uma plutónica. Como eu disse há pouco, elas vão ter características diferentes. E porquê? Ora, e olhamos aqui para uma rocha plutónica de profundidade, no que é que nós conseguimos ver? Os seus minerais, eles estão em cristais grandes, bem desenvolvidos, não é preciso qualquer instrumento de ampliação, uma lupa ou um microscópio para nós os conseguirmos ver. Então, a rocha que aqui está é um granito, é um exemplo de uma rocha plutónica, e poderia haver outra que é o gabbro, que nós já vamos ver exemplos. Quando é à superfície, o grande exemplo é o basalto, também podia ser um riólito ou uma obsidiana, e a rocha, se nós repararmos, não vemos os cristais grandes como víamos no granito. Com alguma sorte, em alguns basaltos, vimos alguns cristais verdes pequeninos de um mineral chamado olivinas, mas na maior parte dos casos os cristais só são visíveis ao microscópio, portanto usando um instrumento para ampliar. Ora, porquê que são estas diferenças? A estas diferenças nós até chamamos de textura, ou seja, os minerais vão ter formas, dimensões e disposições diferentes e, portanto, originam uma rocha com uma textura diferente. E porquê que é esta textura diferente, consoante a rocha se forma à superfície e em profundidade? Porque o tempo que demorou aquele magma a arrefecer é diferente. Quando a rocha se forma à superfície, a temperatura ambiente é mais baixa e o magma arrefece muito mais depressa. Quando a rocha se forma em profundidade, o arrefecimento é muito mais lento. Ora, quando esse arrefecimento é rápido, não dá tempo para os cristais se desenvolverem, para eles crescerem, então eles ficam pequenos, que é o caso do basalto. Quando o arrefecimento é muito lento, dá mais do que tempo para haver uma organização nos átomos e nas moléculas daquele magma e para se formarem cristais com grandes dimensões. E então temos os cristais visíveis a olho nu. Então temos um magma que consolida em profundidade, origina rochas com cristais grandes, que nós podemos chamar de textura fanerítica. Há manuais escolares que usam o nome granular ou até cristalina, depende do manual e dos autores. Quando consolida à superfície os cristais são pequenos, muitas vezes só visíveis ao microscópio, temos uma textura afanítica ou agranular, em que o A está antes da palavra granular para fazer a negação, no fundo sem grãos, e quando é mesmo muito rápido esse arrefecimento, temos uma textura vítrea. Portanto, não há cristais nenhuns visíveis nem ao microscópio, é uma massa toda uniforme, toda homogénea. Então cá temos os exemplos da textura fanerítica ou granular. O exemplo que já tínhamos falado é o granito. Cristais grandes, porque o arrefecimento do magma foi lento em profundidade e houve tempo para os cristais se desenvolverem. Também há o gabbro. A diferença entre o granito e o gabbro, ambos têm cristais grandes, textura fanerítica ou granular. A diferença tem a ver com o tipo de magma que as originou, que é diferente, e já vamos falar nisso mais à frente. Por isso é que temos aqui uma rocha clara e aqui uma rocha escura. Depois, na textura afanítica ou a granular, temos uma consolidação à superfície, um arrefecimento rápido e os cristais não tiveram tempo para se desenvolver e por isso são pequenos. E também temos o basalto, como exemplo que já tínhamos falado, e outra rocha que é o riólito, em que a diferença entre elas também tem a ver com a cor, o tipo de magma que as originou, ambas têm cristais pequenos. E por fim temos uma textura vítrea ou amorfa,
em que a rocha parece mesmo vidro preto, que é a obsidiana, é que o arrefecimento foi mesmo muito, muito rápido à superfície, normalmente em contacto com a água. Ora, para resumir, comparar as duas rochas vulcânicas e plutónicas. Ora, em profundidade, formou-se a rocha plutónica e à superfície a vulcânica. Então, temos aqui, olhem, temos aqui a minha filha, e vai ter que ser com a minha filha, porque senão eu não consigo acabar este vídeo hoje. Portanto, hoje Sara está na aula dos meninos. Ora, então estava eu a dizer que a rocha vulcânica forma-se à superfície logo a profundidade em que ela consolida é baixa, e a plutónica forma-se em profundidade, logo a velocidade é elevada. A profundidade é elevada, sim. Velocidade de arrefecimento. À superfície, as rochas arrefecem rápido, logo elevada a velocidade de arrefecimento. Em profundidade, arrefecem devagarinho, baixa velocidade. Aqui há pouco tempo para cristalização e aqui há muito tempo para cristalizar. Logo aqui os cristais são pouco desenvolvidos e aqui são muito desenvolvidos. Aqui não são bem visíveis e aqui acabam por ser bem visíveis. Mas vimos também que para cada tipo de textura havia uma rocha clara e uma rocha escura. E isso tem a ver com o tipo de magma, se é um magma basáltico, básico, desculpem, ou um magma riolítico ácido. E o que é que faz com que ele seja mais básico ou mais ácido, que tem a ver com o pH, que neste momento vocês ainda não percebem muito bem ao nível do sétimo ano, tem a ver com a química, mas é o resultado da quantidade de sílica, de elementos químicos, moléculas que estão no magma. E essa sílica, quando existe em pequena quantidade, vai originar minerais que têm cor escura. Então a rocha predominantemente tem uma cor escura. Quando o magma é muito rico em sílica, vai originar minerais de cor clara. Então a rocha é uma rocha clara. E esta quantidade em sílica também vai condicionar a temperatura do magma. Portanto, um magma pobre em sílica é um magma que tem uma temperatura muito mais elevada e o rico em sílica tem uma temperatura mais baixa. Consequentemente, este também é um magma pouco viscoso, ou seja, mais fluido, que escorre mais facilmente, e este é um magma mais viscoso, que tem mais dificuldade em escorrer. E depois as rochas formadas em função do tipo de magma e de se ocorreram em profundidade ou ocorreram à superfície. Então, com um magma pobre em sílica, mas formada em profundidade, a rocha chama-se gabbro, e é claro que é uma rocha escura, mas uma rocha também formada em profundidade, mas a partir de um magma rico em sílica, é uma rocha clara e é o granito. E agora aqui temos o basalto, porque é a rocha vulcânica formada a partir deste magma, e aqui temos o riólito, que é a rocha de magma rico em sílica formada à superfície. Ok? Em termos de tipo de magma, estas rochas são equivalentes e estas são equivalentes entre si. Em termos de textura, resultando do local de solidificação, estas duas são equivalentes entre si e estas duas são equivalentes entre si. Digamos que as podemos agrupar de duas formas, ou de acordo com a textura ou de acordo com o tipo de magma e a sua cor. Quanto aos minerais constituintes, então temos o facto do magma ter muita sílica, como eu vos disse há pouco, e originar minerais claros, que são eles o quartzo, o feldespato, principalmente, e depois também há as micas, biotite e moscovite, em que estes minerais mais escuros são a mica negra, a chamada biotite. As rochas com origem num magma pobre em sílica vão ter minerais mais escuros, e então esses minerais são as anfíbolas e as piroxenas, e as olivinas, que são verdes, e muitas vezes quando o basalto tem pequenos cristais visíveis, são cristais verdes, que são cristais de olivina. Espero que tenham gostado e que tenham percebido e que estudem muito.